Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Quem tá chegando aí? Boa noite, Lice Miguel. Neusimar tá por aí? Tá me escutando? Espero. Dá um oizinho aí, Neusimar. Manda um oizinho para eu saber se tá tudo bem. Boa noite. Bom, vamos lá. Ai, que bom. Obrigada, é Lice Miguel. Muito obrigada. Bom, hoje, né, na verdade essa semana aí tive algumas boas novas, né? Conversei primeiramente com a colega, né, com a psicóloga Etiane. Falamos sobre alienação parental. E hoje eu também convidei uma colega querida, vai ser uma sexta-feira aí, uma noite bem especial, né? Que é a Neusimar. Neusimar já tá me mandando um oizinho. E hoje a temática, né, que iremos aí conversar, trocar ideias. Então, quem estiver aí chegando, né, Lice que está por aí, fique à vontade para fazer perguntas. Vamos falar sobre rivalidade feminina, né? Um tema aí um tanto quanto polêmico. E aí a gente fica na questão, será que nós temos essa rivalização, né? Em que momentos eu observo, eu percebo que existe aí no meu dia a dia, na minha rotina, até mesmo dentro de casa, né? A questão da rivalidade feminina. Então, hoje eu convidei essa querida, que é a Neusimar Lopes, né? O Insta dela é o @psineusimarlopes e vamos conversar sobre essa temática importante aí. Vamos ver como é que vai ser essa troca hoje. Eu vou deixar a temática aqui embaixo fixada, né, para quem for chegando, para saber sobre o que estamos falando. Vamos lá. Tudo certo por aí, meninas que estão aqui? Eu vou colocar a temática de hoje, tá bom? Estou colocando a temática de hoje. Vamos falar sobre a questão da rivalidade, né? Feminina. Vou deixar aqui para quem for chegando para saber um pouquinho do que nós estaremos conversando. Vamos lá. Psica Souza entrou lá, boa noite, seja bem-vinda. Tudo certo por aí, Neusimar? Eu vou te enviar o convitinho aqui para a gente iniciar esse bate-papo que vai ser muito legal. Sextou, né? Vai ser a nossa sexta-feira aqui. Vamos lá, vou te chamar. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Fabiane. Boa noite a todas. E aí, Neusimar, Você. tudo certo? Tudo certo, Fabiane. Que bom. Vamos começar a nossa sexta-feira à noite, né? Já que a gente está em casa, vai ser a nossa balada, uma live aqui. É, vai ser ótimo. Se apresenta, fala um pouquinho de você, para quem não te conhece, né? Para quem vai entrar, o pessoal que está entrando, fala um pouquinho de você e fala um pouquinho lá do seu Insta também, para o pessoal te seguir. Tá bom. Então, como a Fabiane falou, né? Meu nome é Neusimar, eu sou da cidade de Caratinga, Minas Gerais, é interior de Minas. E no meu Instagram eu posto conteúdo sobre autoconhecimento, desenvolvimento, né? E algumas dicas pertinentes, alguma situação mesmo do cotidiano, né? Que a gente tem passado, no sentido de educar as pessoas mesmo em relação a emoções, né? Às vezes a gente fala tanto sobre emoções, mas as pessoas não sabem a fundo o que seria emoções, como lidar, né? Como gerenciá-las, né? Às vezes a gente fala sobre raiva, tristeza, mas não aprende a lidar
com as emoções, né? A gente aprende de uma certa maneira a lidar só com o que é bom, né? Ser alegre, se tá tudo bem. Mas e quando eu não tô bem, né? Como eu vou lidar com essa situação? Que a gente tem que experimentar as nossas emoções. E eu queria agradecer a Fabiane pelo convite, né? Fiquei muito feliz em poder, né, estar falando de um assunto tão pertinente, né? Eu tenho 2 filhos, então, assim, vivo, né, o meu cotidiano entre trabalho, afazeres domésticos, né? Mãe, esposa, então são vários papéis. Então, eu acho uma temática muito interessante da gente abordar, né? Porque nós temos variados tipos, né, de mulheres, de vivências, e isso é muito importante, esse compartilhamento de experiências, né, para que possamos fazer trocas mesmo, de identificar em outras mulheres aquilo que às vezes a gente precisa desenvolver e que acaba sendo talvez motivo da gente se cobrar quando a gente vê uma outra mulher talvez que conseguiu, acha que ela dá conta e você não, respeitar que a gente não dá conta de tudo, se entender, né? O autoconhecimento é muito importante, né, para todas nós, de entender que cada um tem sua história, cada um tem o seu caminho a percorrer. Então é muito importante voltar esse olhar, né, para a gente mesmo, para a Legal. história. Legal, então, pessoal, como a Neuzimar falou, né, o Instagram dela tá bem bacana. Eu tinha até me chamado a atenção que você colocou esses tempos de pessoas que te inspiram, né? E é Sim. bacana que acaba fazendo uma reflexão, né, da gente parar e pensar, enfim, nas pessoas que nos inspiram. Então tá bem legal o conteúdo lá do teu Insta. Vamos pensar o seguinte, né? Falando sobre a questão da rivalidade feminina. Se a gente for pensar um pouquinho desse surgimento, né? Um pouco do que você estuda aí, do que você vivencia, até do teu trabalho. O que você observa, né, Neuzimar? Essa rivalidade feminina, da onde ela surgiu? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, essa rivalidade feminina, a gente tem que voltar o nosso olhar para o nosso âmbito cultural, né? Que ele, vamos dizer assim, que a nossa sociedade, ela já nos impregna disso, né? Dessa questão de rivalidade. Porque se a gente voltar, né, vamos fazer uns recortes históricos, se a gente voltar lá atrás, a mulher é como se ela sempre tivesse embaixo, né, embaixo de algo, de alguém superior a ela. Então, nos tempos antigos, ela era dominada, criando voz, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade machista, que o que é muito comum que nós mulheres ouvimos o que as mulheres são falsas, elas falam uma das outras, elas fazem fofoca, elas falam do corpo da outra, elas falam do cabelo. Outra frase que a gente ouve muito é: as mulheres vestem para as outras, porque os homens nem reparam quando elas cortam o cabelo, ou quando elas fazem Y, quando elas fazem X. Então, a gente percebe que é como se a gente tivesse uma competição de quem que é a melhor. Quem que é a melhor Sim, mãe, quem que é a melhor importante. profissional, né? Vamos Quem que dá pensar, conta de tudo. sim, vamos pensar o seguinte, acho muito importante isso que você traz, né? De repente, essa rivalidade aí, na verdade, surge dessa cultura machista, né? Do discurso do homem que acaba aí criando um clima de conflito entre mulheres, né? E quando a gente pensa na questão cultural, né? O homem, na verdade, calando a voz da mulher, né? E algumas mulheres também com comportamentos aí machistas, né? Meio que comprando esse discurso, né? Ah, a outra, na Sim, verdade, tá de olho no que é seu. A outra ali exato. tem inveja, a outra isso, a outra aquilo.
E muitas vezes é tão enraizado a coisa que nós mulheres acabamos comprando, né? De tão colado que tá isso, né? O tanto que tá na Sim, nossa cultura. E aí, como a gente observa, né? Até você fala um pouquinho disso, essa questão que acaba gerando essa rivalidade, essa competição. E como é que a gente sabe, né, se de fato a outra mulher ali, né, tem uma questão de cultural, um pensamento machista, ou se existe de fato ali, né, um não querer bem. Nós sabemos que nem todo mundo gosta da gente, tá tudo bem, né? Mas conseguir tentar avaliar um pouquinho disso, que é um comportamento da mulher que acaba sendo meio que machista, né? Isso que você fala, ai, de comparar, ai, porque a mulher deveria ser assim, mas ela lá é dona de casa, né? Ela deveria estar fazendo outra coisa. E em que momento isso fala dessa cultura, né, de rivalidade, de machismo? Em que momento é algo da pessoa? Fala um pouquinho disso pra gente. por exemplo, a gente vamos comparar, né? Se a gente vive, colocar duas mulheres que vivem em contextos diferentes, né? Que uma mulher é dona de casa, tem filhos, ela optou em cuidar da casa dela, e a outra é uma profissional que também tem sua família, mas sai de casa. E essa mulher que fica em casa, ela fala dessa profissional como se ela não zela, vamos dizer assim, da família dela, que ela deveria estar em casa. Olha, o meu marido dá conta de sustentar minha família, por isso que eu não vou trabalhar. Na sua casa também deveria ser assim. Então, isso a gente pode perceber o quê? Que pode ser uma cultura machista, que talvez ela tenha Sim, ouvido do pai, né? Que o homem ele é provedor da casa, então não tem necessidade de você, mulher, trabalhar. E aí, talvez, né, com irmãos, e aí veio, casou e foi na mesma cultura. E muitas das vezes essa mulher, mesmo com essa fala, ela até gostaria de estar fazendo também esse papel de profissional, mas ela sim, acredita fielmente que se ela for para esse outro lado, ela não está fazendo bem, vamos dizer assim, para a família dela, porque também impregnado na gente o quê? Que se eu vou trabalhar, né? Se eu sou um profissional, se eu sou uma mulher independente e tenho minha família, quer dizer que eu estou abrindo mão da minha família, né? Eu estou dedicando o profissional e estou deixando a minha família de lado. E aí eu acho que vai muito do que faz sentido para cada uma de nós. com Eu vejo, certeza. né, no meu lidar com várias mulheres, vamos dizer assim, né, em contextos diferentes, eu vejo mulheres super bem resolvidas e estarem em casa, né? É o que elas gostam. Olha, amo cozinhar, ai, adoro arrumar guarda-roupa, adoro isso. Isso faz sentido para mim. E Sim, vejo outras o que, olha, eu não existo sem meu trabalho fora. É o que me faz respirar, lidar com outras pessoas nesse âmbito familiar. Então, sim. eu penso que sem apontar o dedo, eu tenho que perceber o que faz sentido para mim. Porque se o que faz sentido é eu estar na minha casa, se eu não quero trabalhar fora, ótimo. Mas a reflexão é: isso é o que a sociedade quer de mim? Ou isso é o que eu quero? É o que Legal. faz sentido para mim? Então, assim, é sempre essa reflexão, porque se não fizer sentido para você, uma hora a casa cai, né? Por que que a Sim, gente às vezes se deparam com mulheres depois que criam os filhos, que talvez ficou ali, né, cuidando da família e de repente elas acham a vida, vamos dizer assim, sem sentido.
porque elas acabam se dedicando a esse lar, essa família, os filhos, e não constrói algo para si. Eu vejo muito isso também na história da mulher, que ela se dedica tanto ao outro, que depois, quando o filho sai de casa, ou que porventura ela passa por uma separação, ou que ela fica viúva, ela fica sem chão, porque ela não tem mais a quem servir, né? Uhum. Porque nós também temos uma história enraizada de servir, servir o outro, né? Servir o filho, servir o Sim. esposo. Então aí ela se perde, né? Ela está em função do outro, ela sabe o que todo mundo gosta de comer, o que todo mundo gosta de fazer, né? Tem jeitinho com todo mundo, mas ela não olha para si, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de Sim. comer, e ela acaba se É perdendo. importante, né, Neusimar, isso que você fala, né? Eu acho muito legal. Às vezes a mulher ela não tem essa consciência, por exemplo, poxa, já não sei o que eu gosto, ela tem uma perda de identidade, tá tão assim enraizado dentro dessa mulher que ela já se acostumou, né, com esse papel dentro de casa, como esposa, como mãe, cuidando dos filhos ali, né? Assim, disponível para Sim, todos. Ela tem muito ações que são voltadas ali para os outros, para essa família. E você trouxe um exemplo muito interessante. De repente, vamos supor, pegando um exemplo, né? Essa mulher fica viúva. E aí, vamos supor que ela tem um casamento de muito tempo, né? Os filhos já tomaram um rumo, né? Tem a família deles, enfim. E aí ela se vê perdida, né? E agora? É uma mulher que não teve esse olhar para si uma vida inteira, que não teve uma avaliação, um questionamento de olhar para si e se questionar: poxa, tá, eu faço tanto pelo outro, mas em que momento da minha vida eu fiz algo por mim, né? E a gente pensando na questão dessa rivalização da mulher que tá tão assim nessa cultura mais machista, ou uma cultura que diminui, reduz um pouco, né, o próprio olhar da mulher. Ela acredita que a mulher ela tá aí a serviço de ser dona de casa, a serviço de ser mãe, a serviço de apenas casar. Ela reduz a vida dela a isso. E aí, quando ela tem algo na vida dela, né? Como você falou, a perda do companheiro, ou isso dos filhos saírem de casa, ela não sabe muito bem, né? Como agir, ela fica um pouco perdida. Acho sim, interessante também quando você fala isso, quando a mulher faz a escolha. Não, eu sinto prazer, né, de ser ali dentro de casa, de cozinhar, eu sinto prazer, de estar com os meus filhos eu sinto prazer de fazer tarefas dentro de casa, né? Tanto que quando você foi falando, eu me lembrei de uma história de uma mulher, né? Que ela era casada com um cara assim, super, enfim, tinha uma vida super boa, economicamente, financeiramente. E aí era uma mulher que você olhava arrumada, bonita e tal. E as pessoas tinham uma visão de que ela era a famosa dondoca, né? Que a gente brinca. Dondoca ou madame. Ah, aquela é madame. E aí, quando aproximamos, né, para trocar uma ideia, para conversar, o que ela disse? Que o prazer dela, ela adora curtir os filhos, ela adora ficar em casa, ela tem prazer em estar dentro de casa, em fazer coisas de casa, em cozinhar. E quem olha para aquela casquinha, né? A gente é muito assim, né? A gente só olha para a casquinha e aí a gente faz assim um julgamento, né? Ah, essa aí tem cara de madame, não sei o quê. E ninguém imagina que o prazer da vida dela era realmente a questão familiar, né? Por isso que é importante isso que você traz, essa diferença do que é algo que a mulher não tem consciência e ela vai seguindo aquele padrão, né, que vai depois tendo algumas crises ou acontecendo a própria rivalização, né, de repente julgando a outra que tomou um rumo diferente, como empresária, como autônoma ou em outra profissão, não se casou. E também você falou de um lado bem interessante da mulher que escolhe, de fato, né? E vou te perguntar algo, Neusimar, né, para saber um pouquinho do teu olhar.
Você acha que atualmente as mulheres ainda estão em conflito ou estão aceitando melhor, né, entre aspas, essa nova mulher, a mulher que toma mais frente, ou ainda existe essa rivalização? Qual que é o seu pensamento, sobre isso? Eu penso que ainda existe, porque é, nós estamos numa sociedade que a todo momento quer um padrão, né? Um padrão para essa mulher, que seja de beleza ou que seja uma. Ela tem que estar em algum padrão. E se você não está nesse padrão, algo está errado. E como que pessoas com vivências diferentes, com gostos diferentes, você não vai conseguir encaixar num padrão. E aí o que que acontece? Muitas das vezes você pode perceber que quando existem grupos, aquelas pessoas são muito parecidas. E por que que aquelas pessoas são muito parecidas? Gostam das mesmas músicas, às vezes tem o mesmo tipo físico, até cabelo, a gente pode notar que alguns grupos eles são muito parecidos, mas é por quê? É porque eu tenho dificuldade de estar perto daquela pessoa que é tão diferente de mim. E por que dessa dificuldade? É porque é como esses, vamos dizer que a gente vive em várias caixinhas, né? Então aqui está a caixinha das maternas, aqui está a caixinha da profissional, aqui está a caixinha daquela que não gosta de maquiar, daquela que gosta. E não é preciso disso. Eu penso que a gente precisa começar a olhar além das aparências. Às vezes as mulheres ainda são muito elogiadas pelo quê? Ai, seu cabelo tá lindo, nossa, que roupa bonita, nossa, seus olhos, nossa, tudo o que em relação ao corpo, né? Em relação mesmo ao físico. E não é normal a gente falar assim, nossa, eu admiro a Fabiane porque eu acho ela uma excelente profissional. Ou então, olha, eu admiro aquela minha colega de trabalho porque eu percebo que ela é uma pessoa dedicada. E aí a gente precisa mudar um pouco essa questão do elogio. Inclusive, eu aprendi esse olhar um pouco diferenciado quando eu comecei a ler um livro sobre mindset. Porque ele fala justamente da gente aprender, né? Igual eu tô trazendo para a questão da mulher, mas a gente pode ver isso em outros âmbitos, de filhos, por exemplo. Você aprender a elogiar a habilidade, a competência daquela pessoa, né? Porque aquilo é algo dela. Quando eu elogio o cabelo de uma mulher, ou os olhos, eu só tô o quê? Realçando aquela cultura machista, que a beleza está na frente de tudo. E quando eu falo da sua competência, da sua habilidade, eu estou reconhecendo a profissional que você é, a mulher que você é, né, naquilo que você sabe fazer. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Além, então às vezes a gente mesmo acaba caindo nisso de o quê? Que a mulher é mesmo só físico, é só beleza, e nós somos muito mais do que isso, Com né? E a gente certeza. precisa aprender a falar sobre isso, que nós temos competências, habilidades que precisam ser ressaltadas, né? É muito mais do que um padrão de beleza. Então, assim, hoje, né, eu trabalho com adolescentes e a gente vê muita questão na adolescência o quê? Que, né, o corpo está em desenvolvimento e aquela adolescente ela não aceita o corpo dela, porque ela ou ela está muito magra ou ela está mais gordinha e ela não entende que o corpo está num processo. Mas ao todo tempo o quê? É ressaltado o corpo, que é bonito, aquela, né, aquela questão toda. Então, muitas acabam sofrendo com ansiedade, com transtornos alimentares, devido a essa cultura desse padrão que não existe, né? Porque eu penso assim, não existe padrão, não tem como eu encaixar em padrão nenhum, Sim. porque É importante, só para pegar um pouquinho do que você está falando, né? Quando a gente tem esse olhar da mulher, a mulher ela sempre tem que estar bonita, né?
A mulher, ela quando se Sim. apresenta, ela precisa se apresentar bonita, ela precisa se apresentar alegre, ela precisa se apresentar sempre ali receptiva, agradável, até a altura da voz, né? Se não pode falar muito alto, não pode falar palavrão. Falando um pouquinho dessa cultura que foi pintada, nessa cultura machista, e que muitas vezes as mulheres também reproduzem esse comportamento machista, né? Isso que você fala eu acho super importante, né, Neusimar, o que você traz. Nós, mulheres, às vezes não fazemos tais reflexões assim. Se eu admiro uma outra mulher, a primeira coisa que eu vou falar é da aparência física. Nossa, que bonito o seu cabelo, olha como você tá bonita hoje, enfim. E temos até uma dificuldade, de repente, para expressar de fato a real admiração. Olha, eu te admiro porque eu te acho inteligente, eu te admiro porque eu gosto de como você pensa, da sua visão de vida, eu admiro você da forma como você trabalha, como você se relaciona com as pessoas. Então, existe, através dessa cultura, como você falou, uma dificuldade, né? E aí, quando a gente pensa o seguinte, né, do que eu perguntei aí para você, se hoje em dia você acha que modificou, que as mulheres estão tendo mais esse cuidado, essa consciência, né, de não somos rivais, tentando quebrar um pouquinho desses padrões, como você falou, a questão do mindset, né, de você ter uma quebra aí de crença, de padrão, ou você acha que ainda, né, pelo que a gente observa, estuda e como a gente lida com pessoas, você percebe que as mulheres ainda estão caminhando essa questão ainda do... A gente fala da fraternidade, né? A fraternidade é com a questão de irmãos, né? É até uma palavra masculina. Quando a gente fala desse tipo de fraternidade dentro do universo feminino, seria aquela palavrinha que a gente fala de sororidade, né? E você acredita que agora, né, em 2020, como é que tá esse cenário? O que você vê? Foi importante você falar dessa questão, sororidade, né? Eu também achei esse termo hoje, estava lendo um pouquinho sobre ele. E o que que acontece? Eu acredito que as mulheres estão a passos pequenos desse lugar, né? De estar mais próximas umas das outras, de perceber mesmo, não como rivais, mas sim como, vamos dizer que existem laços, existem vínculos que só entre nós mulheres que nós poderemos cultivá-los, né? Porque eu acho que ninguém melhor do que uma mulher para entender outra mulher Com e certeza. tirar mesmo essa questão de pré-julgamento mesmo, de às vezes como até questão de família mesmo, como que padrão, né, de que às vezes se fugiu daquilo ali é como se então não entende, né? Ela não quer entender a história daquela pessoa, ela não acolhe aquela pessoa no que ela está precisando, ela só julga que Sim. se for um caso que for traída, por exemplo, deve ter feito alguma coisa, deve ter merecido, né? Em casos, a gente infelizmente ouve muitos, né? Vou citar aqui o caso de abuso, por exemplo, que às vezes, mas diz que estava com uma roupa curta, diz que provocou. Então, o que está em jogo não é a roupa, não é o abuso em si, né? O que ela foi violada. Então, que a gente tem que refletir, independente de qualquer situação, o que que você sentiria se você fosse violada, Sim. né? É importante isso que você traz, né, Neusimar, no seguinte, do julgamento. Muitas vezes as próprias mulheres julgam, de repente, o decote daquela mulher, a cor do cabelo, o tamanho da unha, se, enfim, utiliza ali alguns acessórios, se usa uma roupa X, enfim, que chama mais atenção, essa cultura mesmo, né? Como fica enraizada
E aí acontece a tal da rivalidade feminina, né? De repente acontece algo com uma mulher, sai um noticiário, algum caso de violência, enfim, de abuso, até a própria questão, né, do feminicídio, né, que a gente fala do homicídio às mulheres. Muitas mulheres, de repente, né, a gente vê isso muito na internet, né? Lixando de repente, falando mal, mas também olha a vida daquela mulher, né? Olha a roupa que usava, olha os modos, e fazia isso, e fazia aquilo. Então falta um pouquinho, né, desse acolhimento, e um pouquinho de tal pensamento, o seguinte pensamento, poxa, eu também sou mulher, né? E acolher e ter o que a gente fala de empatia. Tá na minha pele, eu sou mulher, eu sei o que é ser mulher, eu sei a dor de ser mulher. Por que não acolher a dor da outra? Antes de chegar com esse olhar de pá, de julgar, né? Ela é isso, ela é vagabunda, enfim, deve tá transando com todo mundo, mas ninguém sabe por trás, né? Daquela casquinha que a gente fala, né? Do corpo, do externo, aquele mundo interno daquela mulher, que tem tantas questões como todas nós temos, né? De sofrimento, de preconceito. E eu acho importante isso quando você fala da mulher, só mesmo uma mulher para entender a outra, né? Então, de repente, as dificuldades que um dia, né, Neuzimar, sendo mulher, passou, ou de julgamento, de crítica, ou da própria rivalidade feminina, né? Então a gente começa a repensar essa questão de acolher, né? Essa questão de ter esse olhar, né? De empatia, a questão da sororidade mesmo, né? Então, Sim. assim, pensando nisso, o que você acredita que, para nós que somos mulheres, que temos aí, às vezes, alguns preconceitos, dificuldades, né, em relação ao mundo feminino, de se relacionar com outras mulheres, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco disso? Olha, o primeiro passo, penso eu, é olhar para essa mulher além da aparência física, né? De ouvi-la. Às vezes é uma pessoa que está precisando de ser ouvida mesmo, de você procurar ter contato com outras pessoas, pessoas, né, diferentes do seu ciclo, por exemplo, aquela pessoa que, igual você deu o exemplo, né, de uma mulher que às vezes você vê uma mulher tão bonita e você já faz, né? Talvez ela tá sempre arrumada, você já faz pré-julgamentos dela sem conhecer. E talvez o que? Se você tirar um tempinho para se aproximar, para conversar, vocês vão ter trocas sadias. Do mesmo jeito é aquela pessoa que talvez você julga que, nossa, mas ela nunca vejo maquiada, nunca vejo arrumada, tá sempre triste, parece. Às vezes emburrada, às vezes, né? Ai, eu acho fulana tão emburrada. Mas você já tentou conversar com essa pessoa? Você já procurou saber se existe algum momento, algum problema com essa pessoa, talvez alguma Sim, dificuldade, né? Às vezes ela está passando por algum problema, está cansada. Então, assim, é conversar, é dialogar e procurar olhar além da aparência física e olhar para si. Primeiro, olhar para si, porque quando algo te incomoda nessa outra pessoa, olha para si. Por que que isso está me sim, incomodando tanto? Por que que essa pessoa, vamos dizer assim, se essa pessoa tão arrumada está me incomodando tanto, né? sim, Ou por que que essa pessoa calada está me incomodando tanto, né? Por exemplo, você tá, pensar aqui no âmbito profissional, só um quando minutinho que chegou aqui uma pergunta, eu acho importante, né? Que é um pouquinho do que Uhum. você está falando, que é a Zilândia, né? Tá falando o seguinte: mais difícil que os julgamentos da internet é quando lidamos com julgamentos dentro da própria família. Como reagir a essa situação? Eu gostaria de responder rapidinho, aí eu quero que você também fale, né, Neuzimar? Bom, Tá. Zilândia é realmente complicado, né? Quando você está dentro ali da sua família
e de repente você sofre algum tipo de preconceito, de julgamento. Muito provavelmente isso vai te trazer aí uma tristeza, uma ansiedade, alguns prejuízos dentro do teu emocional, do teu psicológico, né? É, é importante, né, ver se são pessoas aí que você tem uma certa proximidade e encontrar meios de conversar com essas pessoas, né? Não de uma forma agressiva, mas falando, olha, fulano, será que a gente poderia conversar, né? Esse tal comportamento, essa tal atitude sua, tá me deixando triste, tá me deixando chateada, né? Por que está acontecendo isso? Né? Tenta ter essa aproximação. Se a pessoa estiver receptiva para te ouvir, legal. Agora, se a pessoa não te escutar, né? Infelizmente é uma questão assim de você repensar até as próprias relações. Eu sei que é doído dentro da própria família, né? Mas essa questão do julgamento dói. E quando a gente pensa, né, que a gente recebe julgamento da família, também ter a seguinte reflexão: poxa, se isso dói em mim, deixa eu observar também se eu estou tendo algum comportamento de julgar outra mulher, ou de julgar o que é diferente, né? De julgar, de repente, uma pessoa que se veste diferente, que tem um corte de cabelo diferente. E aquilo às vezes cria uma barreira que você não conhece, né? O que tem por trás daquela casquinha. Porque, gente, o nosso corpo, ele modifica, né? Então, antes da gente julgar uma pessoa pelo que ela veste, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é brincando rosa, roxa e qualquer cor que for, pensa bem, né? Vá conhecer, vá se aproximar. O que você responde aí para essa pergunta da Zilândia, Neusimar? Finlândia. Então, eu penso que quando a gente passa por uma situação de julgamento, normalmente a gente tem aquilo como realmente aquilo está certo, né? Quando a gente se sente mal com esses julgamentos, é como se aquilo que a pessoa está falando com a gente é verdade, vamos dizer assim, né? Então é muito importante observar a sua caminhada. Como que isso está sendo, como que você está recebendo isso para você? E é muito importante o acolhimento da nossa história, de quem somos, porque existem situações que só você mesmo vai entender por que é daquela forma. E vamos pegar um gancho no que a Fabiane falou, de conversar com essas pessoas, né? Faça essa reflexão. Por que é que eles estão me julgando assim? E às vezes é preciso de um diálogo, né? Mas primeiro com você mesmo, de você Sim. entender essa situação melhor, se você precisa acolher ou se você precisa ter a coragem de superar essa situação, né? Então, assim, é se acolher, fazer uma reflexão e conversar com essas pessoas com calma. Olha, o que vocês estão fazendo está me magoando, mas primeiro é preciso voltar para si, né? Sim. Eu penso muito nessa questão de voltar para si, de quando esse outro me julga, ou fala coisa que me magoa, tem que voltar para mim primeiro. Por que isso está me magoando tanto? Será que eu também não estou acreditando, né? Será que eu também não estou me julgando como essas pessoas estão? E aí se acolhe. Às vezes a gente quer tanto que alguém acolhe a gente, mas nem nós mesmos não conseguimos nos acolher. Então, Sim. assim, se acolher é essencial. A Daíse aqui, a minha querida nutricionista, que eu tô com saudade dela, eu não sei se ela tá por aqui. A Daíse, ela me acompanhou na minha gestação e eu não voltei até agora, né? Eu preciso voltar aí na minha nutricionista. Eu nem vou falar pra ela o que eu ando comendo, senão ela vai puxar minha orelha. E olha, tô fugindo da balança. Ela falou uma questão que eu acho importante aqui, né? A Daíse, nutricionista, falou assim: ser vaidosa não significa que você não tenha empatia, né? Você pode gostar de se arrumar simplesmente para você. O mundo ideal é sem julgamentos, né? Então, assim, Daíse, acho importante isso que você coloca. E depois ela fala o seguinte: o mundo já nos condena muito
Precisamos nos unir de verdade, né? Aceitando a pessoa pelo que ela é. Ela tá rindo aqui do que eu comentei. Exatamente isso, né? Quando a gente pensa nessa questão, eu acho tão importante a gente fazer essa reflexão da rivalidade feminina, da questão da cultura, da questão do machismo, porque a mulher, ela é um ser livre, assim como o homem é, né? Fomos ensinadas que não somos livres, que temos que nos vestir assim, nos comportarmos assado, falarmos de tal jeito, falarmos de tal maneira. Porém, ainda essa cultura permeia a gente, né? E não é todos que fazem essas reflexões. Já, tudo bem aquela mulher se vestir assim, tudo bem aquela mulher ser mais vaidosa, ou aquela mulher não gostar tanto de se maquiar ou de usar um salto alto. Exatamente isso que a Daisy fala, né? Do julgamento. Como seria bom se o mundo não tivesse tanto julgamento? E aí a gente pensa assim, né? Obviamente que o ser humano ele já tem essa questão da crítica, né? Do olhar crítico, mas na forma de conhecer, deixa eu ver, né? Deixa eu avaliar, deixa eu perceber como que funciona, até a questão da curiosidade. Mas tomar cuidado com aquela pessoa que tudo critica, né? Ou tudo acha feio, tudo acha estranho, ou aquela pessoa que tem muita regra, né? Ah, mulher tem que ser X, Y, Z, H, enfim, tem que ser assado. E também ter o pensamento do homem também, né? Ah, o homem tem que ser assim e assado. E é importante fazer essa reflexão, né, gente? Vamos pensar o seguinte: os anos passam, mas os preconceitos ainda continuam, infelizmente, né? Estamos aí em 2020. Algumas pessoas acreditavam que nem ia chegar 2020, né? Algumas pessoas achavam que ia ter carro voando. Mas assim, mesmo que tivessem carro voando, talvez os preconceitos aí acontecem, né? Então é bom a gente parar. Isso que a Neuzimar fala tão bem, né? É a escolha de cada mulher. De repente, aquela mulher quer ficar em casa. E tudo bem, e vamos respeitar. O que você também fala, né, Neuzimar? Aprender a elogiar de fato. Bom, se aquela mulher, de repente, não está com maquiagem, né? Mas eu sei que ela é uma pessoa legal, carismática, interessante, e eu gosto, eu admiro, por que não elogiar? Então a gente também, como mulher, aprender a se elogiar, né? E aí eu queria ver o que você pensa sobre isso. A gente, como mulher, ter esses aprendizados, essas quebras mesmo, aprender a chegar primeiro. O que a gente poderia aí praticar para a gente tentar sair um pouquinho desses preconceitos mesmo, que a gente acaba repetindo no dia a dia, né? Olha, não cair vamos dizer assim, na pilha de colocar uma mulher contra a outra por ter pensamentos diferentes, gostos diferentes, né? Saber mesmo. Você tem que ser segura do que você gosta. Quando você sabe que, por exemplo, olha, eu adoro maquiagem. Quando eu sei que, olha, eu gosto de uma maquiagem básica, eu tô falando de mim, eu não tô falando do outro. Então, por isso que eu bato na tecla do olhar para si. Porque quando eu olho para mim, sobre os meus gostos, a minha crítica diminui. Por quê? Porque eu estou me sentindo bem com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço. Então, isso é muito importante. Então, se você olha, eu gosto de me arrumar para mim. Eu não gosto de sair né, vamos dizer assim, de qualquer maneira, no básico. Eu gosto de estar sempre bem arrumada. Se você está bem com isso, se você olha para o espelho e você se vê assim, olha, essa sou eu, aí tá o X da questão. Se olhar, eu não gosto de salto, eu gosto de tênis, gosto de camiseta, e você olha para o espelho e se sente bem com isso, aí quer dizer o quê? Eu olhei pra mim, eu me gosto assim. Então, aquela pessoa que tá de salto, que tá maquiada, ela é ela gosta assim. Eu entendo isso, que é gosto dela. Então, é de não, tipo assim, estranhar quando você vê alguém diferente de você, né? Se tá mais gordinho, se tá mais magrinho. Igual, por exemplo, as pessoas adoram, né, comentar quando a gente ganha os quilinhos, né?
para começar, você não sabe, né, o que a pessoa tem passado, e talvez ela tá bem gordinha, e aí você vai comentar, ah, você engordou, né, fulano? Quando a pessoa, eu penso assim, quando você engorda, você é a primeira a saber, Sim, porque as suas roupas já não vão servir, e você não sabe se a pessoa tá bem consigo, e pra que você impor que, tipo assim, você engordou, né? Nossa, o que que te aconteceu, né? Que você engordou. Então, assim, essa questão de acusar, então, assim, acho que de começar a lidar também com pessoas de personalidade diferente, porque às vezes, tipo assim, olha, eu não consigo, eu não engulo pessoa, vamos dizer assim, quieta, né? Ai, pessoa sem sal, não, fulana é sem sal, né? Ou então, nossa, pessoa é exagerada demais. E por que sim, que eu não posso conhecer essa pessoa? sim. Tem alguém ali. Existem né, mulheres extrovertidas, mulheres mais acanhadas. O que eu preciso perceber é se eu estou bem comigo, Com né? Se eu estou certeza. retraída, mas eu estou sentindo o quê? Eu não consigo falar, mas é algo que está me deixando magoada, algo que eu estou insegura. É diferente do que uma pessoa que, olha, o meu jeito é assim, né? Eu converso, mas eu não sou uma pessoa tão espontânea, eu não sei fazer piadas, mas a pessoa sabe que ela é assim, né? Não é uma dificuldade que ela está passando. Então, Neuzimar, eu acho importante isso que você fala. Desculpa te cortar, é que eu estava pensando junto aqui com sim, você, mas o tanto de oportunidade que de repente a gente perde de não conhecer pessoas, de não conhecer outras mulheres, por conta dessa questão da rivalização, né? De repente você olha para uma mulher, né? Que estamos aqui falando do universo feminino. E pela aparência física, né, seja pelo tamanho do corpo, pelo tamanho da roupa, pelo tamanho do salto, ou não estar com salto, ou estar com salto, já se faz uma análise de uma vida inteira, né? Às vezes a gente avalia sim, até a geração daquela mulher, enfim, até a 15ª geração daquela mulher. Mas assim, ter esse cuidado, né? E repensarmos de fato, poxa vida, às vezes eu estou ali me afastando de uma mulher super incrível. De repente é uma mulher que parece ser tímida e às vezes tem uma timidez, mas ela é super assim, talentosa, né? Ela tem talentos, de repente ela tem alguma coisa lá super interessante que possa te ensinar, né? Que possa ir até mudar alguma visão sua sobre a vida, sobre as pessoas. A oportunidade de você sentar com outras mulheres para conversar, para trocar ideia, sem acreditar que aquela mulher vai roubar o teu espaço, vai tirar algo seu, o quanto muitas vezes tem, de repente, esse discurso, ó, toma cuidado que parece que tá de olho no teu marido, toma cuidado que parece que tá de olho no, enfim, no teu namorado, olha lá, eu acho que ela é meio falciane, né, que algumas pessoas falam. Mas assim, você deu oportunidade, né? E aí, realmente, a oportunidade se vai. De repente passam pessoas, mulheres incríveis na sua vida, mas por conta dessa educação, né? Porque a cultura é uma educação que nos ensinam por gerações e gerações de que não somos amigas, de que somos rivais. E o quanto isso é complicado, né? Isso fere realmente o poder do feminino, né? Isso que eu acredito. Faz sentido para você quando eu falo isso? faz sim. Eu penso o seguinte, é como se a gente tivesse várias escolas, né? E essas escolas não pudessem conviver umas com as outras. E esse sentido que você falou de aprender com essa outra pessoa. O que que essas, vamos dizer assim, mulheres mais velhas, né, que se dedicaram aí à vida ao lar, você muitas vezes a gente ouve o que as pessoas, eu não consigo entender como que uma pessoa, né, nunca trabalhou fora. Mas você já conversou com ela? Você já tentou entender a experiência de vida dela? Eu penso que
todas nós temos algo para compartilhar umas com as outras. E cabe a nós dar esse momento para escutar essa outra pessoa mesmo, da Sim. vivência dela, da experiência dela. Eu gosto, né, muito de ouvir, né? Não é à toa que eu escolhi essa profissão tão bela, mas assim, gosto muito mesmo de ouvir, principalmente pessoas, vamos dizer assim, mais velhas, né, mais experientes, de entender mesmo, sabe, a sensibilidade que essas pessoas têm. E como que hoje, né, mudou tanto essa questão. Eu penso assim que hoje as mulheres, em questão de beleza, existe uma competição maior Sim. pelo fato, tipo assim, de julgar mesmo aquela outra que aos seus olhos ela acha que não tá, vamos dizer assim, arrumada. Mas eu vou dizer por mim, existem tipos de roupas que eu não me sinto confortável. E às vezes, o que que já me aconteceu? Já me aconteceu de talvez eu, porventura, usar uma roupa e depois, hoje eu consigo perceber que essa roupa me deixa desconfortável. E aí eu não uso, por quê? Eu vou ir para uma festa, eu vou para um lugar com uma coisa que vai me causar desconforto? Não, eu prefiro estar confortável. E Sim. às vezes esse padrão é tão impregnado que a pessoa ela deixa de ser o que ela é mesmo, porque eu tenho que ir do mesmo jeito que todo mundo tá, porque lá a roupa tem que ser assim. Sim. E eu acho Mas se assim, você não estiver bem, sim. É tão importante isso que você fala, né? Antes de você falar, eu até ia fazer uma brincadeira, né? Você falou assim que gosta de escutar pessoas mais velhas, né? E a gente brinca, né? Que o mineiro adora ouvir um caos, né? Que mineiro é aquele que chega à noite e gosta de ficar na calçada, contando, trocando ideia, contando história. E o quanto isso é gostoso, né? E eu vejo muito poder quando mulheres, de fato, se reúnem para uma roda de conversa, né? Para trocar experiências, trocar ideias, e o quanto de coisas ricas surgem, né? Quebrando realmente, rompendo algumas barreiras de preconceito, de julgamento, de rivalização. Muito do que se cria, né, da forma como nós mulheres somos educadas, isso dentro de casa, desde pequena, né? Desde o que a gente ouve de avós, bisavós, de irmãos, de primos, de homens, e o quanto a gente compra isso ao longo da nossa vida e o quanto de riqueza se perde. E aí, a partir do momento, como você bem fala, né? Quando você tem esse olhar para si como mulher, né? Quando você sabe da sua identidade, da sua autenticidade mesmo como mulher, como indivíduo no mundo, as coisas ficam um pouquinho mais assim, com mais luz, digamos assim, né? Você consegue enxergar também a outra mulher com mais respeito, que a gente fala dessa empatia, da questão da sororidade, e você acolhe essa mulher, né? Essa mulher que às vezes também tem uma dificuldade ali de repente, e também tem uma questão de preconceitos e de rivalidade. A gente, quando tem essa consciência, passa a respeitar. Sabemos que cada pessoa ali tem um conhecimento e tá tudo bem, mas a gente para essa rivalização, né? Que é esse movimento que você fala. Você chega mais para conversar, você chega mais para saber das mulheres que são mais velhas. Porque existe uma sabedoria muito grande nisso, né? Quando você senta para sim, conversar com mulheres mais velhas, nem a questão assim de crenças, mas de sabedoria, sabedoria de vida, visão de sim. vida, e a gente fica um pouco mais receptiva, né, para receber outras mulheres e passamos a ter um respeito conosco e com as mulheres no geral. Faz sentido isso? Totalmente, totalmente. Deixa eu ver se tem alguma Tá, perguntinha aqui que a gente perdeu. Pessoal que está tá. aqui, fiquem à vontade para perguntarem, né? A gente está aí quase nos minutinhos aí finais. Eu estou de olho no relógio porque o Instagram ele tem um tempozinho aqui.
mas acredito que não perdemos perguntinhas. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, tá tudo certo. Se tiverem perguntas, pessoal, podem mandar. Então, assim, Neusmar, que troca gostosa aí que a gente teve, né? Algumas pessoas aí participaram. Eu fiquei bem feliz que a minha nutricionista também participou aqui. Feliz, um pouco envergonhada, porque olha como eu comi chocolate, gente do céu. Nem me fala dessa quarentena, do tanto. Ah, essa quarentena, minha Gente, filha. essa quarentena tá Tô com... complicada. Tá. Então, assim, só para a gente encerrar, eu gostaria que você desse assim uma mensagem, né, para essa questão que a gente conversou, para as mulheres aí que estão acompanhando, tanto as mulheres, os homens, uma mensagem mesmo dessa questão que foi conversada hoje sobre a rivalidade feminina. Eu gostaria que você deixasse esse recadinho final para todos nós. Então, o recadinho que eu gostaria de deixar é que nós, né, vamos incluir nessa, que nós possamos olhar umas para as outras com mais carinho mesmo, empatia, não olhar as diferenças, né, não assustar com essas diferenças, mas procurar a essência das pessoas, né? Cada um de nós temos nossa essência, e isso é fundamental para o nosso relacionamento umas com as outras. Então, se acolha quando, naqueles momentos que você não está bem, que você gostaria de ter um ombro amigo e às vezes não tem, se acolha, se respeite, né? É fundamental o respeito e se conheça bem. Se conheça bem a ponto de saber o seu limite, o que você gosta, porque aí quando surgir, né, oportunidades você vai saber o que você deve escolher. Se você gosta de maquiagem, se você quer ir de salto, e você vai saber que você é além de tudo isso. Né? Então, se conheça profundamente, que quando você volta esse olhar para você, de se conhecer, de se entender, você vai achar sua essência, né? Você vai descobrir sua essência, que não vai existir ninguém igual a você, né? Só Legal. você mesmo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a quem esteve aqui, a quem participou, a quem pôde acompanhar ao vivo, né? Para quem não pôde, e que chegou por agora, enfim, essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas. E também logo mais, né? Se tudo der certo com essa questão tecnológica, eu vou colocar lá no YouTube também, vai ficar disponível. E que encontro legal, gostei muito dessa troca, Neusimar. Muito obrigada pela sua disponibilidade aí para a gente conversar um pouquinho do nosso universo feminino, né? Eu sei que você lá no seu Insta também fala sobre essas questões, como você falou, das emoções, as reflexões que você tem trazido são bem interessantes. Às vezes eu vejo que você coloca algumas fotinhos, algumas reflexões, eu acho isso muito bacana a gente começar de fato a acessar, né, as nossas emoções, a se conhecer melhor, para a gente também saber um pouquinho, né, o porquê dessa rivalidade e se permitir mais aí estar com outras mulheres para troca, para conhecimento, enfim, por aí vai. Então, meu agradecimento a você. Um beijo, espero que você tenha aí um ótimo final de noite. Um beijo para o pessoal que está aqui e aí já tá aparecendo um tempinho aqui da nossa live, que tá acabando. Então é só o tempinho para mandar um beijo. Um beijo aí para você, para sua família. Um beijo pro pessoal que fez parte aqui da live. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, Neusimar. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo aí que participou. Tchau, tchau. Até. Tchau, até.